Este é o primeiro segmento de vídeo de um modelo de desenvolvimento de um modelo de correção de missing e outliers aplicado em séries temporais de energia eólica, tanto para a geração de energia eólica quanto para séries temporais de vídeo. A parte da base de dados envolvida nesse modelo, né, nesse desenvolvimento de tratamentos. Aqui um exemplo, né, de dados de geração eólica, né, os gráficos superiores relacionados ao vento observado, vento verificado, em um determinado parque eólico. Esses dados, temos mais de uma fonte de medição. O dado em vermelho, a fonte original, que será fruto do processo de filtragem desse modelo. A curva em rosa seria um pré-tratamento, né, desse dado. Nesse caso, esse dado foi até todo eliminado. A fonte 3, uma outra fonte de medição, né, para comparação. E o 4 seria o resultado até desse modelo de tratamento, como será mostrado mais adiante. O gráfico inferior, a geração verificada, com algumas medições, algumas fontes diferentes de medições que serão apresentadas mais adiante. Para a identificação de falha de medição, primeiro temos alguns tipos de falhas. O primeiro deles, muito recorrente aqui na apresentação, outliers, são dados aberrantes, dados muito fora do comportamento padrão, né, como pode ser observado neste exemplo ilustrativo. Missings, né, são dados faltantes na série temporal, por algum motivo, né, houve falha de medição, e esses dados não chegaram, né, para o usuário final. Existe uma outra possibilidade, que é medições existentes, porém contaminadas, né, porém fora do comportamento real, por algum motivo, transmissão, seja ele transmissão de dados ou falha de equipamentos, essas medidas foram comprometidas. Neste exemplo, ela é facilmente identificável, porque a medida de geração, né, desse dado ficou congelada no tempo, né? Mas em outras situações, né, pode acontecer variabilidade, e ser uma variabilidade não real, ser difícil de identificação na prática. Antes de entrada no modelo propriamente dito, existe um passo intermediário, que é a correlação de alguns pré-tratamento, né, dos dados iniciais. No caso de uma aplicação real, né, utilizada no Operador Nacional do Sistema, onde existe mais de algum fonte de medição, né, aqui nessa apresentação trabalho descrito como algumas fontes, o primeiro passo desses filtros iniciais é correlacionar os dados, né? Seja os dados de vento ou os dados de geração, ou eles entre eles, né? Então, é possível identificar algumas falhas com esse processo. Existe uma segunda etapa, né? Existe as grandezas elétricas, como a geração, potência. Existem estimadores de estados capazes de estimar essas variáveis, e aí, em momentos de falha, ser um dado, porém, em muitos momentos esses estimadores falham, então temos que eliminar esses históricos. E o terceiro passo desses filtros é eliminar valores fora do comportamento padrão, né, ou fora de limites, né, pré-estabelecidos ou conhecidos, né, potência, geração fora de limites de potência, ou geração negativa ou superior à potência instalada do parque eólico, e velocidade de vento entre 0 a 30 metros, embora possa ocorrer velocidades um pouco maiores, mas o objetivo dessa filtragem é para atender modelos de previsão. Portanto, como os parques, né, em geral, não produzem mais potência para ventos muito elevados, então não temos perda, né, de dados consideráveis úteis, né, para esses modelos. Um quarto passo é eliminar dados congelados, né, e
Se caso, né, ocorrer dias, né, onde não temos dados, um número mínimo de dados, eliminamos todos os dias, assim como para o histórico como um todo. Preenchimento de dados, né? O primeiro passo desse modelo é a criação de um modelo de classificação, né? É um modelo de reconhecimento de padrões, onde é dado todo o histórico, né? E esse modelo classifica as suas séries temporais em classes similares. Essa classificação ela vai ser útil tanto lá para o processo de identificação de outliers, que a gente vai apresentar em seguida, tanto para o processo de preenchimento, né, desses momentos de falhas ou de outliers. O modelo utilizado é o CAMINS. Existem diversos outros modelos, né, modelos hierárquicos, modelos nebulosos, redes neurais de Corrone. Aqui será utilizado o CAMINS por conta da sua alta capacidade de processamento até em problemas de grande porte, né, como é o caso objetivo desse modelo. É um algoritmo de machine learning não supervisionado que realiza inferências sem necessidade de resultados pré-conhecidos, né? Ou seja, você tem um banco de dados, ele classifica, né, sem você dar informações entrada e saída para essa calibração dos modelos. Muitas vezes existem algumas séries atípicas, né, lá no nosso conjunto de dados e alguns padrões, né, são criados especificamente para atender essas séries atípicas. Então, essas séries são eliminadas, né, baseada num critério de séries mínimas alocadas ao padrão. Feito a classificação, tendo lá todo o seu conjunto de dados, né, classificado em várias classes diferentes, o próximo passo é associar, né, a curva que vai ser filtrada, ou seja, a curva do dia que vai ser filtrada, com um determinado padrão, aquele conjunto de padrões, né? O padrão que apresentar uma menor distância euclidiana entre aquela curva do dado e todos os conjuntos de padrões, ele é o escolhido, né, para entrar nas nossas contas. Aqui um exemplo, né, do dado que vai ser filtrado, o dado original, né, e o padrão que foi alocado, né, o padrão escolhido. Né? Esse padrão escolhido, nesse caso aqui, a falha, ela contamina muito o nosso resultado. Por isso, existe aquele processo de pré-tratamento apresentado anteriormente para que a escolha do padrão seja mais aderente. Feita a escolha da classe, né, do padrão, que mais se identifica com aquele dia que será realizado o filtro, o próximo passo é a identificação de outliers. Isso é feito mediante um ajuste de uma regressão linear entre o padrão e o dado que será tratado. Né? Se o padrão escolhido fosse exatamente igual ao padrão, ao dado que será filtrado, teríamos uma reta de 45 graus. Como isso não ocorre, né, você tem uma dispersão em torno de uma determinada reta. Essa dispersão, né, ela gera um erro de ajuste, né, um erro dos dados ajustados daquele dia para essa regressão linear, e também gera, né, um coeficiente de determinação que chamamos de R2. Né? Esse coeficiente de determinação, ele possibilitará, né, uma escolha de uma quantidade de desvios padrões que será utilizada para estimar, né, um limite superior e inferior dado por essa equação, né, que relaciona tanto o erro de ajuste como a quantidade de desvio dado pelo R2, e realizado essa criação de limites inferiores e superiores, todos os pontos cujo erro, né, fogem a essa faixa, né, limitada pelas duas retas verde e vermelha, são considerados outliers e, portanto, transformados em dados faltantes.
Transformado esses dados, esses outliers, né, em dados faltantes, né, precisamos preenchê-los, preencher essas lacunas por medições, né, ou, caso se tenha outras fontes de medições, ou por modelos preditivos, né. Aqui, no caso, vamos utilizar, né, um modelo de nível e tendência local, né, um modelo onde temos, né, o nosso vetor de medições, ele é composto por uma média mais um ruído, e essa média evolui no tempo segundo uma tendência, né, dado por um modelo autorregressivo. Aqui à direita temos a representação em espaço de estados desse conjunto de equações, né? E nesta representação as matrizes F e G são conhecidas, né? Então o nosso vetor de parâmetros ele é apenas uma média, né? Um nível e uma tendência local. Os parâmetros desse modelo então são estimados baseados numa iteração do filtro de Kalman. O modelo de filtro de Kalman, né, a primeira etapa, né, do processo é construir as nossas distribuições a priori, né, no tempo t. Né, e neste tempo, então, é possível realizar a previsão um passo à frente, essa previsão será utilizada até para o preenchimento dos dados, e, feito essa previsão, temos a atualização a posteriori de t, né, das nossas distribuições. O inconveniente do filtro de Kalman, ele se dá quando temos lacunas, né, ou falhas de dados por muitos períodos de tempo, ou seja, há uma ausência de inovação para atualização do nosso filtro de Kalman. Neste caso, será utilizado, né, previsões mais passos à frente. Essas previsões mais passos à frente convergem muito rapidamente para uma reta, portanto, uma estimativa, né, muito ruim se tivéssemos, como neste exemplo, né, falhas consecutivas, a estimação do dado real seria muito precária. Para contornar esse problema, a cada iteração, né, do filtro de Kalman, ou seja, a cada instante de tempo t, estamos filtrando o dado de um determinado dia, se o dado não é um outlier, construímos uma função de distribuição de probabilidade acumulada, né, dada pela média, né, naquele intervalo de tempo t, de todas as séries pertencentes àquela classe escolhida. Essa classe escolhida naquele instante de tempo te fornece um conjunto de pontos de todas as séries, então é possível calcular uma média e um desvio padrão, e essa média e desvio padrão é utilizada para cálculo dessa função da densidade de probabilidade. Feito isso, calcula-se a probabilidade de ocorrência daquele dado, né? O dado que se quer filtrar, né? Se ele não é considerado outlier, você consegue calcular a probabilidade de ocorrência desse dado nesta distribuição. Numa próxima iteração qualquer, caso o dado seja um outlier, né? Calcula-se novamente, né? A função de distribuição de probabilidade, né, com base na série, em todos os pontos, né, de todas as séries daquele intervalo de tempo, né, e como o dado, a curva daquele dia pertence ao mesmo padrão, utiliza aquela probabilidade calculada na iteração anterior para estimar, né, nessa nova distribuição, o novo intervalo de tempo t, um valor que gera aquela mesma probabilidade de ocorrência. Este valor é utilizado para atualização no filtro de Kalman. Então, temos aqui um modelo baseado em probabilidades, né, em estatística, para preenchimento, né, da atualização no filtro de Kalman. Ou seja, a inovação do filtro de Kalman. Em relação aos resultados desse modelo, como exemplo, né, será descrito, apresentado no código no próximo segmento de vídeo, o primeiro processo, né, dos resultados se dá para o mecanismo de clusterização, né, a utilização
do modelo Caminhos. Aqui um exemplo, né, de alguns padrões, né, criados por esse modelo. Então, ele gera classes muito coerentes, né, séries bem similares entre si. Aqui um exemplo, né, os dois gráficos inferiores apresentam a necessidade daquele pré-tratamento mencionado, né, a retirada de séries ou dados que você já sabe que estão errados, né, dados congelados, como exemplo. E isso permite, né, não que o caminho não consiga realizar essa clusterização, porém, como esse dado ele é contaminado e já se sabe que ele é contaminado, né, a retirada dele permite um processo de classificação e criação dos centróides mais aderentes. Aqui, o resultado propriamente dito deste modelo, né, de preenchimento de dados faltantes, tanto para a geração, os dois gráficos superiores, quanto para o vento verificado, né, o exemplo em questão. Porém, esse resultado do modelo ainda passa por um mecanismo de suavização, né? O objetivo desse modelo de preenchimento de dados faltantes é atender os modelos de previsão. Para atender esses modelos de previsão, não necessariamente variações tão abruptas, né, são necessárias. Então, para evitar essas variações tão absurdas que ocorrem no preenchimento devido à estimativa do filtro de calma, utiliza um mecanismo de suavização LOIS, né? É um filtro muito simples, né? Um filtro de regressão local. Aqui um exemplo, né, de aplicação desse filtro numa série temporal, a curva em azul, o dado original, essa série original, e o parâmetro alfa 09, 05 e 013, que é utilizado neste trabalho. Então, temos aqui uma suavização mais aderente. Em relação ao resultado final, né, o primeiro gráfico de um determinado dia apresenta, né, os dados originais, sem outlier, né, e o dado, todas as fontes de dados, a fonte 1, com aquele pré-tratamento apresentado nos slides anteriores, né, a fonte, essa fonte 1, aplicado o modelo de identificação de outlier com sua retirada. Então, podemos ver a curva em roxo vindo até aqui, e aqui não temos nenhum dado, ou seja, o modelo identificou exatamente essa falha que estava ocorrendo aqui. Portanto, a série temporal foi, neste momento, ela é interrompida, né? Aconteceu para o modelo, são dados faltantes, que vão ser preenchidos pelo filtro de calma. Né? E temos aqui algumas fontes, outras fontes de medição para comparação dos resultados. Por exemplo, essa fonte 2 de medição, que é a curva em azul. O preto é o resultado final, né? A curva preta é a aplicação do modelo de preenchimento de dados faltantes. Então, podemos ver aqui a aderência, né, bem significativa do modelo. Claro que esses eventos tão absurdos, ele não consegue capturar, porque é um modelo de predição. Quando as falhas são curtas, o modelo consegue preencher relativamente bem por conta do processo de identificação do padrão ser muito mais eficiente. Quando a falha é muito grande, né, o processo de identificação do padrão se dá por apenas alguns dados, né, e esses dados podem não ser, né, tão representativos daquele dia. Né? O modelo ele consegue, né, preencher relativamente bem, porém pode ocorrer descolamentos um pouco maiores, né, por conta dessa classe que foi escolhida. Né? Então há uma falha no modelo. Como todo modelo estatístico, né, nem sempre ocorre resultados tão bons assim. Mas aqui estamos considerando falhas muito grandes. Aqui o exemplo do vento, né, falhas de algumas horas, o modelo preenche, né, muito bem esses momentos. Né? Aqui um outro dia, onde ocorreu falhas também mais consideráveis, né, vários momentos do dia, um intervalo e depois um outro intervalo, e mesmo assim o modelo
né, a curva em preta consegue gerar dados bem coerentes, até comparando aqui com a curva em azul. Aqui um outro exemplo, né, os dados que não se tem em nenhum momento considerado como outlier, a única influência, né, no resultado final vem do filtro de suavização, né? Porém, quando ocorrem, né, aquelas falhas seguidas, temos lá um preenchimento, né, do modelo, né? E os resultados são bem aderentes, né, com situações reais. O que esse modelo faz, na verdade, é dar uma penteada, né, digamos assim, em todos os nossos históricos. Então, todos aqueles momentos de falha, né, de dados congelados, ou valores picos muito elevados, são identificados como outliers e preenchidos por valores mais realistas, em valores mais trabalháveis ou mais úteis, né, para os modelos de previsão. Aqui o mesmo gráfico para a série de vídeo. Finalizamos esse primeiro segmento de vídeo e no próximo segmento de vídeo vamos descrever o modelo, né, e o algoritmo que gera esse tratamento de dados.